Às vezes você se encontra em uma situação na sua vida que ela já é muito conhecida para você. É um problema que parece que não vai mudar nunca. E aí Deus, ele vem no meio dessa situação, desse cenário, e ele tem um encontro com você. E ele começa a falar para você sobre aquilo que ele precisa que seja mudado. Ele te dá uma perspectiva nova com um propósito. Você está no momento em um terreno conhecido, porém os próximos passos do caminho serão totalmente em terrenos que vão além da sua visão no agora, entende? É como se Deus olhasse para você e falasse: olha, você está passando por essa situação, mas os meus planos são maiores e o que eu preciso é que você confie em mim, né? Porque agora é a hora de eu ver a tua fé em ação. E o que é a fé no meio do impossível, que se torna um caminho no meio do mar? É literalmente as ações que nós temos. Um exemplo para você. Deus, ele te chamou para fazer o dom da caridade e servir pessoas. Você pode falar para Deus: eu aceito esse chamado, eu sei que Deus vai me usar, mas se você não se posiciona, não tem as ações, nada muda, porque Ele já te mostrou o que Ele quer que você faça. E Ele quer que você comece com as possibilidades que você tem. Então, seja fazendo uma doação de roupas no período de frio, seja se você mexe com marketing, ajudando alguma divulgação para que algum projeto ali que eles tenham, né, social, seja mais destacado para alcançar ainda mais vidas. Então, assim, um outro exemplo é as redes sociais. Quando Deus, ele disse que me usaria nas redes sociais, eu não fiquei parada esperando o milagre acontecer. Eu tive que ter as minhas ações, eu tive que começar a me posicionar. Eu falei para Deus que eu não sabia falar sobre ele direito. E ele disse o quê? Eu preciso que você comece com o que você tem. Porque o que vai te desenvolver é a tua fé em ação. A gente falou ontem sobre fé em ação, usando a palavra da mulher do fluxo de sangue, que ela teve uma fé em ação. Ela teve a fé mais a ação para viver milagres. E outra pessoa, por exemplo, de hoje é Abraão. Abraão, Deus falou para ele que ele seria o pai de uma grande nação, mas ele precisava primeiro sair da terra dele, da parentela dele, para viver aquilo que Deus tinha para ele, em uma terra diferente da que ele já era acostumado. E ele simplesmente pegou as coisas dele e foi. Será que nós teríamos essa coragem? Quando ele pediu o filho de Abraão, será que nós teríamos coragem de entregar nosso próprio filho? Então, assim, é muito a questão a fé. A fé, ela tem poder de mover montanhas, mas ela não vai se mover sozinha. Você não vai olhar para a montanha e vai falar: sai, vai, se move. Você tem que ter a ação, entende? Esse é um exemplo, né, irmãos? Mas é para que você entenda. A fé verdadeira, ela não vai ser declarada com palavras bonitas. Deus, ele não quer as suas palavras. Ela é aperfeiçoada com a prática. E a prática vem de ações. Quando você ora, é o momento que você também está agindo. No mundo espiritual, isso tem muito poder. A fé entra em ação. Quando você acredita e começa a seguir em frente, a lutar por aquilo que você tem ali como uma base do teu projeto, porque Deus já te entregou a promessa, só que ele não disse que você passaria para vivê-la, né? Então, você tem a fé de dar os próximos passos, mesmo sem ver o milagre acontecendo. Por quê? Porque você acredita, você confia em Deus, e a fé entra em ação. É como se você esperasse a promessa acontecer, mas não se acomodasse, entendeu? Não ficasse parado, só aguardando ela cair do céu como chuva. Tiago, ele vai falar na sua palavra que a fé sem obras, ela é considerada morta. Ou seja, principalmente nas situações difíceis, nos dias de aperto, quando tudo dá errado, quando tudo diz que não, quando parece que não faz nada mais acontecer, que Deus nos convida a se mover por fé. Não pela vista, porque na vista, no cenário atual, a gente olha e vê tudo do avesso, não é verdade? E aí Deus, ele fala pra mim, pra você assim, mas eu preciso que você se mova pela fé. Ou seja, eu não tô vendo, mas eu continuo crendo. É como se você desse aqueles passinhos no escuro. Você não sabe para onde vai, você não sabe quais serão, como eu posso dizer, os próximos passos, o que o percurso tem ali de desafio, mas você continua, porque você sabe quem te chama e você confia que vai dar certo. E as nossas conquistas de milagres, elas não são feitas com as nossas próprias mãos, ela é feita com a nossa ação de fé, porque você se move pela fé, e não apenas por motivação, porque a motivação, ela é assim, irmãos, a motivação às vezes ela existe, às vezes não, entendeu? Tem dia que ela tá lá no auge, tem dia que ela é inexistente. Então o que ele quer é que nos dias mais difíceis nós continuamos clamando a ele, buscando a ele, confiando nele. Até quando tudo diz que não. Pois é a promessa dele que nos encoraja ao quê? A prosseguir. A fé não anula a ação.
ela inspira, ela te move, ela constrói. Então, se hoje você está esperando um milagre da parte de Deus, comece a perguntar para Deus, porque Deus, irmãos, ele responde, tá? Não se aquele projeto realmente é de Deus, porque ele já te falou que sim, 365 vezes. Toma vergonha nessa cara. É hora de você parar e perguntar para Deus: qual é a minha participação nisso? O que eu preciso fazer para viver isso? Quais são os posicionamentos que eu tenho que ter? Deus, qual o direcionamento que o Senhor me dá para agora? Porque agora eu já sei que se eu tenho um projeto, tenho certeza de que foi o Senhor que me... São os próximos passos que eu devo dar, sabe? O que eu devo fazer para exercer a minha fé? Porque a fé, ela é viva. E eu preciso me mover, eu não posso só cruzar os braços e ficar esperando, eu preciso me movimentar. Então o que eu preciso mudar é algum hábito, é alguma atitude, é falar sobre o Senhor, nem que seja dizer que Jesus ama alguém. Esse é o meu principal evangelismo, é dizer que Jesus ama alguém, é dar um abraço a alguém que precisa, é ajudar com doação quem necessita. Você se ajoelha, pede direcionamento para Deus, lê a Bíblia, que Ele vai te passar um direcionamento. Se você não entender, ora, pede direcionamento para o Espírito Santo. Ju, não entendi ainda, vai para uma igreja, presta atenção no que vai ser falado do início do culto até o final do culto. Eu já te ensinei isso aqui. E aí você vai prestar atenção em tudo que Deus vai falar do início do culto até o final do culto, porque Ele vai te passar um direcionamento. Ele não vai deixar você sem esse direcionamento. A fé, ela não é passiva, ela tem os seus passos. Tem suor, tem esforço e tem que ter entrega.